curtir, compartilhe, porque nós não somos apenas um programa, nós somos inspiração. Olá pessoal, nós estamos entrando no ar mais uma vez com o programa Se Curtir, Compartilhe de TV. E é um prazer muito grande estar recebendo todos vocês aqui na nossa sala de entrevista aqui na IPAM. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial que vai falar sobre um assunto muito sério conosco, que é a ansiedade e depressão, considerada as doenças do século, hein, gente? Então hoje nós estamos aqui com a doutora Judite, que é bispa também, e ela vai estar falando um pouquinho, vai estar batendo um papo, explicando um pouquinho pra gente tudo sobre depressão e ansiedade. Vamos dizer assim, tudo porque a gente sabe que é um tema muito extenso, mas o que a gente puder estar orientando vocês, é muito importante vocês ficarem até o final desse programa para que vocês que estão passando por isso, ou tem um familiar passando por isso, possa estar sendo orientado da melhor forma possível, tá bom? Então, com vocês, doutora Judite, tudo bem, minha querida? Tudo bem, e você, Márcia? Tudo bem, é um prazer estar recebendo Obrigada. a senhora aqui no nosso programa. E eu gostaria de começar esse bate-papo, né, a gente falando, vamos do início, né, para que as pessoas entendam. Eu gostaria que a senhora explicasse o que é depressão e qual a diferença da depressão para a ansiedade? Então, boa tarde a todos, os que estão nos ouvindo, né? É uma honra estar aqui, a convite do pastor Fábio, certamente pela Márcia, não é, pastor Fábio? Então, eu agradeço imensamente, é uma honra estar aqui. E que bom falar sobre isso, porque, como disse a senhora Márcia, eu não sei se a senhora é pastora, é doutora. Não. Posso chamar isso? Sou pedagoga e sou cantora também, eu gosto, né? Também, aí sou adoradora, né? Adoradora, isso mesmo. Então, é um tema esse que, como a senhora disse bem, é a doença do século. Porque antes de surgir a depressão, vem a ansiedade. E nós, dentro da psicanálise, estudamos o seguinte, que toda ansiedade, toda que depois pode levar à depressão, pode não, mas a maioria dos casos entra depois em depressão. Então, é porque há um problema já instaurado dentro do inconsciente. Então, não é por nada que as pessoas ficam ansiosas e também não é por nada que elas depois vão passar por uma depressão, se não se cuidarem. Então, veja bem, então nós, dentro da nossa linguagem psicanalítica, né, a gente chama as doenças psíquicas, né, as doenças mais profundas que são registradas no inconsciente, essas doenças se chamam neurose, psicose, psiconeurose. Não se assustem, porque o mundo acha que às vezes as pessoas sem o conhecimento acham que é um bicho, digamos, de 7 cabeças, é uma coisa que assusta. Não é. Então isso é feito muitas vezes, essa neurose muitas vezes é feita na infância. Mas não só na infância. Nós podemos nos tornar neuróticos na infância, na adolescência, na fase adulta, até na maturidade e na fase da velhice. É daquilo que nós vivemos, daquilo que nós enfrentamos e não sabemos administrar harmoniosamente, que advém então a ansiedade e depois possivelmente a depressão. E hoje nós vemos, se nós olharmos no mundo de hoje, se nós nos debruçarmos em olhar a quantidade de doenças que existem hoje no mundo, muitas delas vão levar inclusive ao câncer. Porque tem as doenças exógenas e tem as doenças endógenas, ou seja, as doenças que são originárias do meio ambiente
de como nós vivemos, como nós administramos a nossa vida externamente, né, em família, no casamento, na sociedade, nos grupos, até na igreja às vezes, né, que há conflitos lá dentro também. E então, doutora Judite, o meio influencia para que as pessoas tenham depressão. Sim. Mas a depressão, ela também pode ser caracterizada como uma doença mental, vamos dizer assim? Ou já existem indivíduos, por exemplo, pré-determinados a ter mais essa condição? Sim. Existem os indivíduos que são, eu falei que tanto a ansiedade quanto a depressão podem ser exógenos ou endógenos. Endógenos que vêm de dentro, aí vem de uma hereditariedade. E exógenos vêm de fora, de acordo com aquilo que nós encontramos na nossa jornada, na nossa vida. E como nós lidamos com isso, porque tudo é como lidar. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu deixo me atingir com aquilo que a senhora me diz, me conta, me fala, ou me alerta, ou me chama a atenção, se eu me deixo atingir negativamente, isto vai me fazer muito mal. E a senhora perguntou, mas isto então é uma doença? Sim, é uma doença psíquica. É uma doença psíquica hoje, tanto a depressão quanto a ansiedade. E olha só, você fez uma pergunta que eu coloquei lá no final, mas eu acho bom colocar aqui. Por exemplo, existe ansiedade e depressão em crianças? Sim, existem. Às vezes porque a criança é uma pessoa. A criança tem inconsciente e tem consciente, não é verdade? E as doenças, elas não vêm do consciente, essas doenças, elas vêm do inconsciente. Um consciente que não é administrado adequadamente. Então nós temos uma grande psicanalista internacional, que é dentro da psicanálise, porque eu milito dentro da psicanálise, né? Tenho uma escolinha, inclusive, de psicanálise. Então, ela trabalha com criança. E ela, então, fala que na infância pode-se fazer depressão ou então preparar o inconsciente para disparar a depressão no adulto. Como? Veja só, olha o exemplo que ela dá. Uma criança, digamos assim, a mãe tem uma criança pequenina e ela resolve, botou a criança, seja menino ou menina, para dormir, para descansar, dormir. Botou lá e pensou, eu vou dar uma saidinha, vou ao mercado, vou comprar alguma coisa no mercado. Nesse meio tempo, a criança, se ela acorda, não vê ninguém, espera ver a mãe, mas a mãe não vem, não está ali, o que uma criança faz? Começa a chorar, porque a manifestação dela verbal é o choro. Então, se essa criança, depois ela se distrai, se ela depois se distrai com os brinquedinhos que ela tem em cima do berço, coisa assim, e depois inclusive pode pegar no sono de novo e acordar quando a mãe vem, essa criança nunca vai ser nem ansiosa e nem com depressão depressiva quando adulta. Por quê? Porque ela soube lidar com a ausência da mãe. Agora, aquela criança que vê que a mãe não está ali, ela desanda no choro e chega à exaustão no choro. Porque como é que a criança interpreta esta segunda, não a primeira? Esta segunda, ela interpreta que ela foi abandonada. E abandono é muito ruim. E rejeição é muito ruim. Então fica registrado dentro do inconscientezinho dela que ela foi registrada pela mãe ou pela família. Entendi. Foi deixada sozinha. Entendi. E quando há essa rejeição, inclusive, ela pode ter mais tarde, inclusive, não só a ansiedade e a depressão, mas também doenças originárias do pulmão. Por exemplo, a rinite, a alergia, coisas que atingem também a nossa pele.
Entendi. A gente vai dar uma paradinha agora, né? Porque a gente está finalizando esse primeiro bloco, mas esse assunto está muito interessante. Então eu convido vocês a continuarem conosco, porque a gente vai continuar falando mais sobre um assunto tão sério que é a depressão e a ansiedade, tá bom? Nós voltamos já já. Estamos de volta com o programa Se Curtir, Compartilhe. Gente, olha, um assunto muito interessante que é depressão e ansiedade, que tem aí, acometido inumeramente na população. Em todo o mundo as pessoas têm sofrido com essa doença que realmente tem sido a doença do século e que tem causado outros tipos de problemas nas pessoas. Mas a gente estava conversando aqui em off e eu perguntei à doutora a respeito dessa diferença entre tristeza e depressão. Como identificar isso? Porque muitas vezes você está num estado emocional, como ela falou, de alguma coisa que de repente aconteceu na sua vida, mas que não chegou no nível de te causar uma depressão, e sim de você estar infeliz por algum motivo e você não sabe o que fazer, você não sabe se você está deprimido, se você realmente está entrando no quadro depressivo. Então eu gostaria que a doutora falasse um pouquinho sobre isso e também explicasse que existem causas hormonais, né, que a gente está conversando, que causam esse estado. Também, os neurotransmissores também são deficientes ou em excesso, também podem causar. Então eu digo, não existe uma única causa. A gente está abordando aos pouquinhos as causas possíveis. Exatamente. Então, veja bem, a diferença entre depressão então, e tristeza. Muitas pessoas elas confundem isso, como a senhora falou. O tempo é diferente. A senhora, por exemplo, o adulto, uma pessoa que está nos ouvindo, ela pode ter uma tristeza temporária. Por quê? Por perdas, por acontecimentos, por um luto, por exemplo, um divórcio, um desemprego, por experiências desagradáveis, temporárias, que exijam dela uma elaboração disto. Veja bem, eu falei a palavra administrar. Nós precisamos administrar aquilo que está dentro de nós. Como as coisas vêm para nós. Se eu deixo me atingir, eu me prejudico. Mas se eu digo, não, eu não recebo isso. De repente a pessoa que me disse isso não pensou bem, me julgou mal, me julgou de acordo com aquilo que ela pensa e eu não vou me deixar ferir por causa disso. Então eu vou administrar o meu insight, eu vou administrar toda essa estrutura que eu tenho aqui dentro para que não seja feito um registro de rejeição ou de não bem-querer, né, dentro de mim por aquela pessoa, ou de afastamento, ou então da própria rejeição da pessoa. Porque a gente sabe da gente, mas a gente nunca sabe as intenções do outro, não é verdade? E o que ele quer nos passar. Mas se nós temos um inconsciente trabalhado, bom, principalmente nós que conhecemos a palavra de Deus, que ela vem para nos limpar, para nos ajudar sempre, para nos ensinar como vamos administrar a nossa vida, viver a nossa história, que a nossa história aqui é passageira.
Então a gente precisa viver da melhor forma possível. Então veja bem, então a tristeza ela é passageira, o luto ele desaparece, na verdade a perda, a dor da perda também, de uma outra perda também, a gente já não dá mais importância, parte para outra realidade, na verdade. Mas a depressão não. A depressão, ela até às vezes ela é muito cíclica. Ela vai e ela vem. Ela vai e ela vem. E às vezes a gente faz até tratamento e a gente recebe alta, né? Porque o nosso profissional diz, olha, eu acho que você não precisa mais vir às sessões. Por quê? Porque eu vejo que você já está bem, você está administrando bem a sua vida. Então, vamos dar um tempo e se você sentir alguma coisa, você volta. Então, veja ali, o tempo é importante. A tristeza, ela dá e passa. A depressão, ela é cíclica, ela vai e ela vem, porque tem uma ruptura aqui dentro, um eu rompido. O Jung fala muito em eu rompido. E esse eu rompido não me deixa viver harmoniosamente. Doutora Judite, as atividades físicas podem ajudar? É porque é muito difícil, né? Quando a pessoa está num estado de depressão mesmo, porque antes de eu falar até dessa questão da atividade física, existe graus de depressão, não existe? Sim. Existe níveis de depressão. Porque eu conheço várias pessoas que já entraram num estado depressivo, da pessoa não levantar da cama, da pessoa não querer tomar banho, da pessoa não querer mais comer. Quanto que a depressão ela se torna assim, um perigo para o indivíduo? Quanto mais tempo a pessoa leva para procurar ajuda, mais ela está correndo risco. Ela precisa, assim que for identificada a depressão, começar o tratamento logo. Porque, olha, tem muita coisa para tratar a depressão hoje em dia. Muita coisa mesmo. E, claro, os tratamentos tradicionais, eles continuam. Mas veja só, os psiquiatras, eu tenho aqui, como tratar a depressão. A primeira coisa são os fármacos. Né? Todo médico que a pessoa está deprimida vai, ou que acha que está deprimida, porque ela também não sabe se ela está deprimida, né? Ela sabe o que ela sente. E ela vai, não, você está deprimida, você toma esse remédio aqui, mais esse, outro, não, só esse, vamos começar com esse para ver a sua reação. Mas olha o que os psiquiatras já há um certo tempo eles fizeram. Descobriram a técnica magnética transcraniana. Então, é mais ou menos assim. Eu nunca vi isso, mas eu li muito sobre isso. Então, coloca como se fosse uma touca na cabeça e com um aparelho, um aplicador disso, injeta ou aplica ondas magnéticas, eletromagnéticas, sobre o cérebro em determinados pontos pré-determinados, que foram identificados também com máquinas, com aparelhos, digamos assim, e vai incidir em cima então do fluxo sanguíneo. Porque como nós dissemos que às vezes nós podemos ter neurotransmissores a mais ou a menos. Por isso que nós adoecemos também, não é verdade? Então, só um profissional para nos dizer mesmo aquilo que está acontecendo. Mas aí, além desses trabalhos, por exemplo, a psicologia, ela faz um tratamento bom. A psicanálise, ela vai trabalhar nos registros que existem no inconsciente. Se fala pouco hoje em dia de psicanálise, a psicanálise não é muito vista. Mas ela também existe um preconceito também, né? Contra a psicanálise, exatamente. Por que existe esse preconceito, principalmente nas igrejas, contra a psicanálise? Porque o Freud, no início, ele falou para o mundo daquela época, né, que não tinha essa comunicação toda de hoje,
que nem por isso nós somos mais felizes com toda essa facilidade, e eles lá tinham muito menos, porque tinha apenas um telefone muito limitado. Então ele disse que toda essa gama de doenças psíquicas e que incidem em cima do físico, que são as doenças psicossomáticas, elas são oriundas de uma sexualidade não bem administrada. Então isso, como nós somos uma sociedade judaico-cristã, bloqueou como que, né? Mas aí, depois vem Jung, e Jung chama a atenção de Freud, e diz assim: mestre, não é possível isso, eu vejo completamente diferente. Como é que você vê? Eu vejo que a sexualidade é uma energia vital, que ela beneficia toda a estrutura do corpo, porque é a base da vida. É a base da vida, a sexualidade humana, porque senão nós nem estaríamos aqui, não é verdade? Então, por isso, Freud abriu a porta e despediu Jung. E Jung ficou muito machucado com isso, muito sofrido, e ele pegou e foi para a Ásia, fez uma viagem à Ásia. Então, a gente vai dar continuidade no terceiro bloco com a doutora Judite, porque está muito interessante, né, o assunto, muito maravilhoso mesmo, todas as explicações da doutora. E aí eu peço a vocês que fiquem ligadinhos que nós voltamos já, tá bom? Estamos de volta, gente, com o programa Se Curtir, Compartilhe. Olha, hoje nós estamos abordando o tema depressão e ansiedade. Já falamos bastante sobre esse assunto. Nós vamos estar passando também os contatos aqui da doutora Judite, para quem quiser estar procurando ela depois desse programa, para que vocês tenham contato dela, marcar uma consulta, uma reunião, o que vocês quiserem. Mas também eu quero convidar todos vocês a estarem curtindo, também seguindo as nossas redes sociais. Então, nosso Instagram é @securtircompartilhe e o nosso canal no YouTube é Programa Se Curtir Compartilhe. Todos esses endereços estarão passando aí na telinha para vocês. E vocês também que quiserem participar do programa, também vai estar passando aí o contato para que vocês entrem em contato e agendem uma entrevista, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui a esse assunto, porque está muito esclarecedor e maravilhoso as explicações da doutora. E agora eu gostaria de fazer uma pergunta para ela a respeito dessa questão da depressão, se causa algum problema cognitivo na pessoa, de desenvolvimento também, né? Porque a gente sabe até que a ansiedade ela causa. Porque quando você é uma pessoa ansiosa, você quer fazer tudo para ontem, né? E às vezes essa questão também de fazer tudo para ontem causa uma frustração quando você não consegue cumprir essa tarefa. E no caso da depressão, ela influencia no cognitivo da pessoa? Sim, ela pode influenciar, porque veja bem, ela vai tocar no comportamento. Porque não sei se quem aqui viu já pessoas depressivas, né? Nós temos na imprensa, por exemplo, o padre Marcelo Rossi passou por depressões assim muito sérias, e ele ficou às vezes até à beira da morte por causa da depressão que ele estava sofrendo. E vinha a público, né, porque eles faziam entrevista com eles, até como um exemplo, né, de um religioso. Parece que os religiosos são muito imunes, né, porque, claro, nós vivemos sempre em contato com Deus, nós temos intimidade com Deus, conhecemos o Evangelho, essas coisas todas. Então, como que vai ficar doente? Né? Não pode, Deus não livra, como é que é isso que vai ficar doente? Mas veja bem, somos pessoas. Qualquer distúrbio negativo que se instaura dentro de nós, por N razões,
Não importa se for hereditário, não importa se é um recalque que eu fiz na infância, não importa se é uma frustração que foi feita na juventude, não importa. Havendo algo dentro de mim e que rompeu o meu eu, o rompimento do eu, né? E na fase principalmente da construção do eu, que é de 0 anos até mais ou menos 10, 12 anos, ou às vezes amplia um pouco mais, a construção do eu. Isso que eu sou, Judite, eu sou Judite, esse é o meu eu. Então, ele foi construído de 0 a mais ou menos 12 anos, né? Ali que firmou o meu eu. Então, qualquer coisa que atinja a minha psique, vamos incluir mais a minha alma, os meus pensamentos, vai afetar tudo, Márcia. Vai afetar os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas emoções, os meus sonhos, os meus projetos, o meu estudo, o meu trabalho. A depressão atinge tudo. Ela é uma doença muito séria. É uma coisa, gente, não dá para brincar com a depressão. É muito séria. Porque ela mexe com todo o nosso organismo. Então, olha só, você não tem vontade de comer, você não tem vontade de dormir. Às vezes você dorme demais, às vezes você acorda, vai dormir às 10, você acorda à meia-noite e não dorme mais. O que você vai fazer acordada no meio da noite, cansada, exausta, e você não consegue dormir? Olha que tortura. Você tem problemas gástricos, você pode ter problemas intestinais, problemas de prisão de ventre, ou então o contrário, entendeu? Então é muito ruim estar deprimido, deixar a depressão entrar. Então, pintou a depressão, corra. Doutora Judite, nós estamos aqui no nosso último bloco, né? Foi muito esclarecedor e muito interessante esse programa, até porque nós estamos fazendo algo para ajudar muitas pessoas que têm vergonha. Sim. Tem vergonha, muita gente tem vergonha de procurar ajuda, mas não tenha vergonha de procurar ajuda, porque a depressão, ela pode ser tratada, ela pode, com um profissional certo, um profissional sério, ela pode ser diagnosticada, tratada com terapias. Sim, com terapias. Isso que eu gostaria que a senhora falasse. Como se trata a depressão, além porque a senhora no início falou a respeito de medicamentos também, sim, né? Claro. Mas terapias, exercícios que eu falei antes, né? Exercícios físicos, caminhadas, sabe? Caminhadas, meditação, oração. Gente, vocês não sabem, vocês sabem, se vocês já conhecem, que vocês já são muito instruídos. O bem que faz a oração. A oração vai mexer com todos os nossos pontos principais do cérebro. Esses dias eu vi uma entrevista que um rapaz dizia até a sua atitude de joelhos e com a mãozinha assim vai mexer com a parte traseira do cérebro e que tem a ver com determinadas manifestações do nosso corpo, das nossas mãos, etc., do nosso olhar, do nosso sentir, do nosso perceber. Então, olha, Deus já preparou tudo. Deus já preparou tudo. O que nós não podemos é ficar acomodados e achar que depois passa. Não. Se o teu médico identificou que você está com depressão, faça o tratamento bem feito para que você obtenha aquela solução. E ore. Não deixe de orar. Leia bons livros, veja bons filmes, sabe? Tenha amigos. Que aquele que tem amigos, ele tem irmãos. E os nossos irmãos são os nossos melhores amigos. Na igreja a gente faz muitas amizades, porque são as pessoas ideais. É dentro da igreja que a gente encontra pessoas ideais para serem nossos verdadeiros amigos. Nunca ficar isolado, nunca deitar debaixo das cobertas e não querer comer, não querer ver ninguém,
tudo escuro, lutar contra esse quadro. Lutar contra esse quadro, porque o Senhor não deixa nem o filho dele sem resposta. Amém, doutora Judite. Olha, eu quero agradecer desde já a sua presença aqui. É um assunto muito maravilhoso. Com certeza a gente vai estar convidando a senhora para vir abordar outros assuntos numa próxima vez. E assim, depois eu gostaria que a senhora falasse com a gente, né, os seus contatos no Instagram, para que a gente possa estar orientando, colocando para os telespectadores. E eu queria que a senhora agora desse as suas considerações finais aí para o público que está nos assistindo, para que a gente possa estar encerrando o nosso programa. Quero agradecer desde já a todos vocês que nos assistem, a Impacto Televisão da Argentina, que está nos retransmitindo, e a toda a minha equipe aqui presente. E aí, a senhora fica à vontade de... Então, primeiramente, agradecer esse povo seu que hoje me assistiu. Então, preste atenção, tenha cuidado, fique atenta o que acontece aqui dentro. E se você tiver alguma dúvida, você procura ajuda, procura alguém, um amigo que te diga, compartilhe, sabe, para você tomar mais informações e você ser uma pessoa feliz. Porque nós precisamos viver felizes. É tão pouco aqui. A jornada nossa é tão pouca, é tão pequena, mas vale a pena. Porque Ele é o nosso guia. Ele é o nosso tudo. É o nosso tudo. E Ele não nos deixa sem resposta. Ele não dorme, não dormita o guarda de Israel. Ele sabe o que vai no nosso coração. E Ele sabe que nós somos os filhos amados dEle, que nos escolheu primeiro para nos amar. Tá ok? E vamos em frente. Comer bem, dormir bem, sabe? Não comer coisas muito negativas. Mas assim, fazer caminhadas, mexa-se. Não fique parado, só vendo televisão. Mexa-se. Ande com o seu cachorrinho. Vai na praça, rodeie a praça. Com um headphone, ouvindo músicas, ouvindo o pastor pregar, ouvindo a irmã que faz oração, ou então ouvindo músicas. Olha a pastora que canta aqui como um canário. Né? Então, é isso. E boa tarde, senhora Márcia, e muito obrigada. Muito obrigada. E o pastor Fábio também, muito obrigada. E o nosso ajudante também, muito obrigada. Deus abençoe todos vocês, foi um prazer a gente estar recebendo a doutora Judite e os contatos dela estão passando aí, gente, busque ajuda, não andem com pessoas negativas e vamos, que Deus é contigo. E existem muitas igrejas também que ajudam você nessa questão da depressão para tratar. O médico trata o seu físico, mas Deus trata o seu espiritual e a sua alma. Isso. Beijo, fique com Deus e até a próxima.